Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 29 minutos pelo horário de Brasília e a partir de agora você acompanha as principais notícias dessa tarde de segunda-feira. E olha só, o Atlas da Violência foi divulgado hoje no Rio de Janeiro e pela primeira vez o estudo trouxe dados sobre a violência no trânsito e o aumento de mortes registradas por acidentes com motocicletas, que em grande maioria aconteceram em estados do Nordeste e também no norte do país. O Atlas da Violência 2025 foi divulgado e, pela primeira vez, o estudo trouxe dados sobre a violência no trânsito. As mortes causadas por acidentes de trânsito cresceu no país. Em 2023, a cada grupo de 100 mil habitantes, 16 óbitos foram registrados, representando uma alta de 2,5% quando comparado a 2022. O Atlas da Violência é elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, vinculado ao governo federal e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, uma organização sem fins lucrativos. Os acidentes envolvendo motocicletas atingiram 6 mortes por 100 mil habitantes em 2023, o que equivale a alta de 12,5% quando comparado ao ano anterior. Os piores resultados de óbitos no trânsito aconteceram em acidentes com motos e foram registrados em grande maioria em estados do Nordeste e Norte do país. No topo, Piauí aparece com 69,4% dos acidentes letais. Ceará vem logo em seguida com 59,5%, Alagoas com 58,4%, Sergipe com 57,8%, Amazonas no norte do país com 57,3%, Pernambuco com 54,4% e Maranhão com 52,2%. O estudo não contempla os números dos anos de 2024 e 2025, mas os casos seguem em alta. Este ano, no mês de fevereiro, São Paulo registrou o maior número de mortes de motociclistas desde 2015. E no Rio de Janeiro, 3 a cada 4 dos acidentes atendidos pelo Corpo de Bombeiros em 2024 tinham motos envolvidas. Segundo especialistas, o crescimento desse número é uma consequência direta do aumento da frota e uso de motos no Brasil. E o presidente norte-americano Donald Trump assinou hoje o decreto que orienta os fabricantes de medicamentos a reduzirem os preços. Porém, o decreto pode enfrentar dificuldades de aceitação nos tribunais, já que excede os limites estabelecidos pela legislação dos Estados Unidos. O presidente norte-americano Donald Trump assinou o decreto que orienta os fabricantes de medicamentos dos Estados Unidos a reduzirem os preços de seus remédios, como forma de alinhar aos preços pagos em outros países. Alguns analistas e investidores estão céticos quanto à implementação do decreto, pois será difícil de implementar, já que pode enfrentar desafios legais, especialmente por exceder os limites estabelecidos pela legislação dos Estados Unidos, inclusive sobre a importação de medicamentos do exterior. O decreto dá aos fabricantes metas de preços nos próximos 30 dias e, caso não façam o processo significativo em direção a essas metas, em até 6 meses, o presidente usará uma série de medidas, incluindo a importação de medicamentos de outros países. Trump disse em coletiva de imprensa que o governo vai impor tarifas às empresas se os preços nos Estados Unidos não sejam iguais aos de outros países, e afirmou que está buscando cortes entre pelo menos 59% a 80%. O presidente dos Estados Unidos disse que todos deveriam pagar o mesmo preço. O governo brasileiro oficializou hoje um investimento de 27 bilhões de reais da China no Brasil. O número foi citado por Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou 27 bilhões de reais em novos investimentos da China no Brasil. O número foi citado por Jorge Viana, presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações, a Apex Brasil, após um fórum entre empresários brasileiros e chineses em Pequim. Lula deve se encontrar nesta terça-feira com o presidente chinês Xi Jinping. O brasileiro tem deixado claro que pretende aumentar a relação com os chineses, mas diz que não quer escolher entre China e Estados Unidos, e sim manter um forte relacionamento com os dois países.
o acordo firmado por 90 dias entre Estados Unidos e China sobre a guerra comercial foi visto com bons olhos para o Brasil. A equipe do presidente Lula espera que uma volta da normalidade nas relações comerciais entre as duas maiores potências tenha repercussão positiva para a economia mundial, evitando uma recessão nos Estados Unidos e uma desaceleração na China, e beneficiando o Brasil nos dois casos. O país norte-americano concordou em reduzir alíquotas de importação de 145% para 30%, enquanto China as reduziu de 125% para 10%. O Brasil espera também conseguir reduzir a tarifa sobre a exportação de aço e alumínio, que hoje está em 25%, para pelo menos 10%. E os Estados Unidos e a China anunciaram uma pausa de 90 dias na guerra comercial iniciada pelo presidente americano Donald Trump. Os representantes dos dois países se reuniram neste fim de semana na Suíça e tiveram negociações bem-sucedidas. Vamos ver. Os Estados Unidos e a China anunciaram nesta segunda-feira uma suspensão de 90 dias da maioria das tarifas que haviam adotado, o que representa uma pausa na guerra comercial. As duas maiores potências econômicas do planeta divulgaram um comunicado conjunto após 2 dias de negociações em Genebra. Chegamos a um acordo para uma pausa de 90 dias e reduzimos substancialmente os níveis tarifários. Ambos os lados das tarifas recíprocas reduzirão as tarifas em 115%. A suspensão vai entrar em vigor até 14 de maio. Com a redução, os produtos chineses importados nos Estados Unidos vão pagar uma tarifa de 30% e os produtos americanos importados pela China uma tarifa de 10%. Poucos minutos após o anúncio, a Bolsa de Hong Kong subiu mais de 3%, enquanto o dólar operava em alta na comparação com o iene e o euro. O Ministério do Comércio da China informou que a redução das tarifas é algo de interesse comum do mundo e elogiou os progressos substanciais nas negociações comerciais com Washington. A guerra comercial entre Pequim e Washington começou quando o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, adotou uma série de tarifas que afetaram especificamente a China. O país asiático respondeu com duras medidas de represália. Desde o início do ano, as tarifas impostas pelos Estados Unidos à China alcançaram 145%, mas as taxas acumuladas para determinados produtos podem chegar a 245%. Em resposta, a China impôs tarifas de 125% sobre os produtos americanos e, como resultado, o comércio bilateral entre as principais economias do mundo praticamente estagnou, afetando a economia mundial. Após o problema de descontos indevidos do INSS, o Instituto pretende usar a estrutura dos Correios para atender presencialmente as vítimas do esquema de fraudes. O vice-presidente e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a Caixa está no processo de avaliar como oferecer o atendimento para as vítimas das fraudes do Instituto Nacional do Seguro, o INSS. A medida é uma tentativa de facilitar o suporte para os afetados, para que os aposentados e pensionistas solicitem o reembolso dos valores descontados nas folhas de pagamento do Instituto. Para realizar o atendimento, uma das formas seria utilizar a estrutura física dos Correios, presente em todos os municípios do país. Porém, ainda não há nada decidido. Uma reunião será realizada para oficializar a decisão. Além disso, os órgãos já possuem um acordo de cooperação técnica que vai facilitar a parceria e o atendimento. De acordo com o presidente dos Correios, a estrutura da agência está à disposição para auxiliar o INSS. E olha só, um morador de Nova Iguaçu teve a sua moto furtada no ano de 2018. Ele registrou o caso na delegacia da cidade e a moto foi encontrada. Mas o grande problema é que ele jamais foi informado e a sua moto ainda foi leiloada. Quem vai contar os detalhes dessa história é o Anderson Nascimento.
Um morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, briga na justiça para ser indenizado pelo estado do Rio de Janeiro por causa de uma moto que foi leiloada depois de ter sido furtada e recuperada. Márcio Freitas diz que perdeu a moto 2 vezes. A primeira, quando foi furtada em 2018 em Nova Iguaçu, onde mora. O eletricista registrou o caso na delegacia da cidade para que fosse encontrada, e foi o que aconteceu. O problema, segundo o homem, é que ele não foi informado da recuperação da motocicleta. Em 2021, Márcio perdeu a moto novamente, desta vez leiloada pelo Detro. Avaliada em R$ 7.600, o veículo foi arrematado por um morador de Cabo Frio, na região dos Lagos, por R$ 675. Cansado de procurar a polícia sem sucesso, a vítima procurou a justiça. Em um ofício, a defensoria pediu ao Detran e à polícia todos os documentos referentes ao veículo. No final do ano passado, a justiça determinou a entrega dos processos internos dos órgãos responsáveis pelo caso para esclarecer como a moto acabou leiloada. A intimação só chegou 4 meses depois. A Polícia Civil disse que a responsabilidade de comunicar à vítima sobre a recuperação dos veículos furtados é da empresa terceirizada, contratada pelo Detro. Já o Detro diz que a atribuição recaía, à época, sobre a polícia e que a moto foi levada a leilão depois de 3 tentativas de notificação ao proprietário no endereço que consta na base da Secretaria Nacional de Trânsito. E no Mato Grosso do Sul, os golpistas já estão de olho em quem está vasculhando a internet em busca de remédios para emagrecer. Eles oferecem o produto a preços muito abaixo aos do mercado e colocam unidades do SUS como locais de entrega para enganar as vítimas. Alguns desses casos aconteceram no Mato Grosso do Sul e quem vai trazer as informações de lá é a repórter Carol Oliveira. Golpistas estão usando as redes sociais para anunciar medicamentos popularmente conhecidos como canetas para emagrecimento a preços muito abaixo do mercado. Eles ofertam por R$ 600 o Monjaro, um remédio que custa em média R$ 3.000 no Brasil. De olho no preço baixo, vítimas entram no link de compra que indicam locais para retirada do produto que não fazem esse tipo de serviço. Um dos casos aconteceu com a Casa da Saúde em Campo Grande, uma unidade de entrega gratuita de medicamentos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, que ficam disponíveis somente com receita médica. A pessoa clica no link de compra, e aparece opções para retirada desse medicamento, E dentro dessas opções, o nome da Casa da Saúde. Então, a gente reforça que a Casa da Saúde não entrega medicamentos, a Casa da Saúde não vende medicamentos, todos os medicamentos ofertados são gratuitos, são pelo SUS. Então, esse link é totalmente falso e direciona para um golpe. Vale lembrar que há menos de um mês, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, aprovou um controle mais rigoroso para a venda das canetas emagrecedoras. Em breve, a compra de remédios como Monjaro e Ozempic, por exemplo, podem ser feitas apenas com prescrição médica. Os profissionais vão precisar entregar 2 vias da receita, já que uma delas ficará retida na farmácia, como já acontece com antibióticos e antidepressivos. A medida foi adotada justamente devido à quantidade de eventos adversos relacionados ao uso dos medicamentos fora das indicações aprovadas pela Anvisa. Ou seja, o uso indiscriminado para emagrecimento, muitas vezes para fins estéticos e sem orientação médica. Essas medidas foram aprovadas originalmente para tratamento de diabetes tipo 2, mas começaram a se mostrar eficazes em tratamentos para redução significativa de peso em pessoas com obesidade. Essa indicação não está prevista na bula, mas é permitida quando os médicos acham elas necessárias ao paciente. E olha só, um prédio brasileiro pode receber o título de mais alto do mundo. O edifício vai ser construído em Santa Catarina e terá apartamentos luxuosos avaliados em até R$ 300 milhões. Vamos ver na reportagem de Michele Veiga.
E com a entrega prevista para daqui a 8 anos e construção para o começo de maio do ano que vem, o prédio baseado na história do piloto brasileiro Ayrton Senna da Silva começa a ser construído em Balneário Camboriú. Já tem lance inicial com apartamentos avaliados no menor preço de R$28 milhões e os de maior preço 300 milhões de reais. E esses apartamentos de extremo luxo serão leiloados, até porque são poucas unidades e mesmo no valor tão alto já há procura por eles. E tudo isso nesse prédio que promete ser o maior prédio residencial do país. Ele é baseado na história de Ayrton Senna e também assinado todo o seu projeto arquitetônico pela sua sobrinha, a Leilaila Senna, que é filha de Viviane Senna, que comanda, as ações do piloto falecido em 94. Esse prédio ainda tem um sistema totalmente inovador para que os ventos não façam com que sua estrutura balance, o que chama muita atenção também, já que Balneário Camboriú é região de praia, mar aberto, enfim, vento não falta por ali. Mesmo assim, com toda a altitude, não tem como o prédio não ter um esquema de balanço. Então, ele vai ter toda essa estrutura anti-vento também. Então, esse prédio com enorme reverência e garbo, aí, muito já procurado, começa a ter as suas unidades vendidas aqui no Brasil, aqui no estado, e também começa a sua construção no próximo ano, tendendo aí a ser um dos prédios mais luxuosos do país e o maior também no país e também um dos maiores do mundo. Agora vamos falar sobre saúde. As principais estimativas de câncer no Brasil para 2025, segundo o INCA, o câncer continua sendo um dos maiores desafios de saúde pública no Brasil e também no mundo. Recentemente, o Instituto Nacional de Câncer divulgou estimativas preocupantes para o ano. Bom, em 2025, as regiões sul e sudeste do Brasil tendem a ter a maior incidência de câncer de pele, representando cerca de 70% dos casos. O INCA estima que serão registrados cerca de 220 mil novos casos por ano no triênio 2023-2025. O câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, tem alta incidência devido à exposição solar. E para falar mais sobre o assunto, nós vamos falar agora com a doutora Ana Cristina, que é dermatologista pela USP. Doutora, seja muito bem-vinda ao Redação HIT. Obrigada. E doutora, ao falar sobre o câncer de pele, nós associamos a doença à exposição ao sol. Porém, o INCA revelou que as regiões sul e sudeste têm a maior incidência de câncer de pele, mesmo sendo regiões mais frias. O que estaria associado a isso, doutora? Olha, na realidade, assim, essa informação para mim também está sendo nova, mas, assim, a gente acredita que muitas vezes as pessoas na região sul, elas relaxem um pouco em relação à proteção solar, em relação agora às pessoas que já sabem que estão nas áreas mais expostas ao sol, né? Mas o câncer de pele é o câncer mais comum, o câncer não melanoma, principalmente, entre todos os cânceres, né, representando em torno de 30% de todos os cânceres. Então, essa incidência é bastante alta, realmente. E, doutora, além da exposição ao sol, existem outros fatores que agravam a incidência ao câncer de pele? Existe câncer de pele não melanoma, conhecido como carcinoma basocelular, que ele está associado à exposição solar e também a alguns fatores genéticos, tipo de pele mais europeia, né? Tem mais chance de aparecer essas lesões. Tem o carcinoma espinocelular, que ele não só está associado à exposição solar, como em áreas de cicatrizes crônicas, áreas onde recebeu radioterapia previamente, ou seja, em áreas que o paciente recebeu, por exemplo, para um câncer de mama, essa área é uma área mais propensa a ter esse carcinoma, pacientes imunodeprimidos, muitas vezes por transplante, né? Transplante de órgãos, eles tomam medicações que levam à imunossupressão. Esses são fatores de risco também importantes, além de algumas doenças genéticas. Tem crianças que já nascem com uma incapacidade de se defender aos danos causados pela radiação ultravioleta e tem doenças como se chama xeroderma pigmentosa, e são crianças que com 2 anos de idade já podem ter vários
dos tipos de câncer. O tipo melanoma, que é o câncer ele é mais agressivo, ele também pode estar associado a uma piora com a exposição solar, mas tem um fator genético muito importante, né? Ele está associado, na maioria das vezes, a pintas na pele, né? Por isso a necessidade de você estar monitorizando essas pintas de pele e com alterações que a gente fala no ABCD das pintas. Então, se ela fica o A de assimetria, ela está assimétrica, o B se as bordas estão irregulares, o C se tem mais de uma cor, isso indica que a possibilidade de malignidade, e D se está tendo um aumento de diâmetro significativo, tem que procurar o dermatologista para que ele possa fazer um exame de dermatoscopia e ver se a lesão é maligna ou benigna. Perfeito, doutora. E quais são os principais fatores de prevenção ao câncer de pele? Protetor solar, né, que tem que ser usado mesmo a partir dos 6 meses de idade, já indica. Muitas vezes a gente associa também roupas com proteção ultravioleta, né? Chapéu, camisas e tal. Isso ajuda bastante, né? Na prevenção, né? E procurar o seu dermatologista para examinar suas pintas no mínimo uma vez por ano. Tá certo, então, doutora, agradeço demais a sua colaboração com os nossos telespectadores. Tenho certeza que ajudou demais com as suas opiniões tão valiosas. Nós acabamos de conversar com a doutora Ana Cristina, ela que é dermatologista e doutora pela USP. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. Um grande abraço. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Pode entrar aqui no nosso estúdio. Fernandão. Seja muito bem-vindo mais uma vez. A gente começa falando sobre a seleção brasileira, né? Que finalmente foi anunciado o novo treinador. É isso aí, finalmente, né, Fernando? Bom, boa tarde a você mais uma vez, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, depois de uma novela enorme aí envolvendo a CBF, Carlo Ancelotti, finalmente saiu o acordo e o italiano que estava no Real Madrid vem para assumir a seleção brasileira. Carlo Ancelotti é o novo técnico da seleção brasileira. O anúncio foi feito pela CBF. O italiano vai treinar o Brasil até o fim da Copa de 2026 e vai assumir a seleção a tempo da próxima data FIFA. Chega para substituir Dorival Júnior, demitido em março do comando técnico da seleção. Ancelotti vai receber 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões de reais por ano da CBF. O valor é parecido com o que ele recebia no Real Madrid. Dividido por 12 meses, o salário mensal do treinador é de aproximadamente 5 milhões por mês. Ancelotti também terá direito a um bônus de 5 milhões de euros caso conquiste a Copa do Mundo com a seleção em 2026. Edinaldo Rodrigues, presidente da CBF, afirmou que a contratação demonstra que o Brasil está determinado a buscar o lugar mais alto do pódio. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário. A seleção brasileira mais vencedora da história do futebol mundial será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti. Ancelotti vai treinar a seleção nas eliminatórias da Copa do Mundo e também no Mundial do próximo ano. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar 5 títulos da Champions League e também as 5 principais ligas nacionais da Europa. Hoje, com 65 anos, Carlo Ancelotti tem no currículo grandes clubes como Real Madrid, Bayern de Munique, Milan, Juventus, entre outros. É o técnico que mais venceu a Champions League, com 5 títulos, 2 pelo Milan e 3 pelo Real Madrid. Carlo Ancelotti será o 4º técnico estrangeiro a comandar a seleção brasileira na história. Em quase 110 anos de existência, a amarelinha teve 35 treinadores, além de outros 19 interinos. E nessa lista aparece o uruguaio Ramon Plateiro, o português Joreca e o argentino Filpo Nunes. A notícia do acerto do treinador com a CBF repercutiu na mídia internacional, principalmente na espanhola. O Marca ressalta que Ancelotti já foi anunciado como novo técnico da seleção, apesar do Real Madrid ainda não ter anunciado sua saída. O AS, um dos jornais de maior cobertura do Real Madrid, destacou o fim da novela entre o italiano e a CBF. Ancelotti deixará o Real Madrid logo após o encerramento da temporada da La Liga, cujo último compromisso será contra o Real Sociedad no dia 25 de maio. O italiano vai
se reunir com Rodrigo Caetano e Juan para definir a lista larga de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai, e então começará a trabalhar de forma oficial no dia 26 de maio. O próximo compromisso da seleção brasileira principal masculina será no dia 5 de junho contra o Equador pelas eliminatórias da Copa. Depois, no dia 10 de junho, o Brasil enfrenta o Paraguai na Neoquímica Arena. Atualmente, o Brasil está em quarto lugar na tabela de classificação, com 21 pontos conquistados. O Ancelotti tem muita bagagem aí na sua carreira, que não começou ontem, né, Caio? Qual que é a sua opinião nessa nova jornada do Carlo Ancelotti? É possível a seleção ganhar a próxima Copa do Mundo com o italiano? Eu acredito que sim, Fernando. Eu acredito que ele vai fazer um belo trabalho. Para esse primeiro jogo, esses 2 primeiros jogos, eu acredito que não vai haver muita novidade, até porque ele deve manter aí o time os jogadores que o Dorival trazia, né, para poder conhecer um pouco mais dessa escola de futebol brasileira. Mas, em breve, aí, mais para frente, eu acredito que ele traga uns medalhões para acrescentar nesse time aí, com certeza. Com certeza, Caio. E agora a gente fala sobre o futebol, continuando falando sobre o futebol brasileiro, né? A 8ª rodada do Brasileirão não acabou. Santos e Ceará jogam hoje e é na casa do Palmeiras, Caio. Conta pra gente essa história. Pois é, hoje é lá no Allianz Parque, Fernando. Bom, o Santos escolheu levar esse jogo aí pro estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, para poder estar próximo aí do seu torcedor que mora aqui na capital paulista e quem sabe se reencontrar com as vitórias que estão em falta já há algum bom tempo, hein? A 8ª rodada do Brasileirão pegou fogo com muitos gols, líderes se distanciando e goleadas. E nesta noite de segunda-feira, Santos e Ceará fecham a rodada. Vivendo realidades muito diferentes no campeonato, as equipes alvinegras devem brigar até o último minuto por estes 3 pontos. O Santos é atualmente o penúltimo colocado do campeonato, com apenas 4 pontos somados, sendo uma vitória, um empate e 5 amargas derrotas, tendo o pior início do time desde 2008. Já o Ceará tem feito o começo de campeonato equilibrado, somando 11 pontos e tendo a oportunidade de chegar à 5ª posição caso vença nesta noite. Apesar do momento péssimo que o time paulista enfrenta atualmente, a retrospectiva do duelo jogando em casa é muito favorável. Afinal, o Santos jamais perdeu para o Ceará em São Paulo. Aliás, essa partida de hoje conta também com um detalhe importante: o local do jogo. Isso porque o duelo não vai acontecer na Vila Belmiro, e sim no Allianz Parque, estádio do Palmeiras. Além de querer contemplar os torcedores santistas da capital paulista, a mudança de local deve ajudar a aliviar o clima de pressão que se formou na Vila Belmiro, evitando uma carga emocional maior sobre jogadores e comissão técnica. Ainda sem Neymar e Guilherme, que seguem em tratamento de lesão, a novidade pode ficar por conta da estreia de Zé Rafael, meio-campista que veio do Verdão para jogar no Santos. Já no Ceará, a equipe deve permanecer a mesma que venceu Vitória na última rodada, liderada no ataque pelo artilheiro Pedro Raul. A bola rola às 20 horas no Allianz Parque. E ainda falando de Campeonato Brasileiro, o 7º técnico já foi demitido nesse fim de semana. Ou seja, quase uma demissão por rodada, né, Caio? Treinador não tem vida fácil no Brasil, Fernando. Bom, dessa vez, Fábio Matas, do Juventude, foi a vítima da rodada. Depois da goleada sofrida para o Fortaleza no sábado, o treinador teve que dar adeus à equipe gaúcha. A demissão de Fábio Matas do Juventude marcou a 7ª demissão de treinador em apenas 8 rodadas do Campeonato Brasileiro. O treinador não suportou a sequência de 5 jogos sem vencer. O estopim para a demissão foi a goleada sofrida para o Fortaleza no último sábado. Além do Juventude, Fluminense, Santos, Vasco, Grêmio, Sport e Corinthians já trocaram de treinador. O português Pepa foi demitido do Sport no dia 3 de maio após derrota para o Fluminense. Apesar de ter ganhado o Campeonato Pernambucano, entrou em uma sequência de resultados negativos e a situação do técnico ex-Cruzeiro tornou-se insustentável. Antônio Oliveira entrou no seu lugar. Fábio Carille foi demitido do Vasco no dia 27 de abril após derrota para o Cruzeiro. Em 19 jogos sob o comando de Carille, o Vasco venceu 9 partidas, teve 3 empates e sofreu 7 derrotas. Fernando Diniz assumiu seu lugar. Ramon Dias foi demitido do Corinthians na tarde do dia 17 de abril após derrota para o Fluminense. Foi campeão do Campeonato Paulista, mas a sequência de resultados ruins na Libertadores e no Campeonato Brasileiro culminaram em sua demissão. Dorival Júnior assumiu seu lugar. Gustavo Quinteiros foi demitido do Grêmio no dia 16 de abril após derrota para o Mirassol por 4-1. O treinador até conseguiu uma arrancada no Gauchão e somou goleadas empolgantes, mas teve dificuldades na Copa do Brasil. No Brasileirão, conseguiu apenas uma vitória. Mano Menezes foi escolhido para seu lugar. Pedro Caixinha foi demitido do Santos após perder para o Fluminense no dia 13 de abril fora de casa. Sob seu comando, o Santos disputou 16 partidas com 6 vitórias, 3 empates e 7 derrotas. O
estreante Kleber Xavier foi anunciado como seu substituto. Mano Menezes foi demitido do Fluminense na primeira rodada do Brasileirão, após derrota para o Fortaleza no dia 29 de março. O treinador comandou o tricolor na luta contra o rebaixamento no ano passado. E Renato Gaúcho assumiu como o treinador do Fluminense. Isso aí, Fernando, eu fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Até mais. Tá certo, Caio. Muito obrigado pela sua participação e até mais. Valeu. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. E você que não é de São Paulo e não nos acompanha pela Rede TV, fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.